Fala aí, concurseiro, professor Jean Paulinário. Vamos aí, ó, dar continuidade ao nosso estudo em flashcards. Na realidade, entenda, não é um estudo, é uma revisão, né? É uma revisão aí em flashcards do direito constitucional. Agora vamos estudar a defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Vai ser essa parte que a gente vai estudar estado de sítio, estado de defesa, como é que funciona, quais são os requisitos. Então vamos agora para a primeira parte. Então na primeira parte já vamos começar logo com a pancada. Olha lá. O que se destaca no tema defesa do Estado e das instituições democráticas? Perceba que esse tema ele é muito importante porque a nossa Constituição ela já prevê como proceder em uma possível anormalidade. Olha só que interessante. Ela já tem um regramento próprio de como se proceder quando tiver algum tipo de anormalidade. De certa forma, isso traz segurança jurídica, né? Porque, de repente, um presidente da República, de repente, ele pode querer justificar uma determinada situação para dar um golpe de Estado, entendeu? Então, aqui a nossa Constituição ela já traz o regramento próprio, o passo a passo. Então, isso é um dos pontos mais importantes nesse tema. E ele fala, ó, aqui ele diz, ó, traz instrumentos, ou seja, medidas excepcionais para manter ou restabelecer a ordem nos momentos de anormalidades constitucionais, instituindo o sistema constitucional de crises. Mas também traz a ideia de defesa do país ou da sociedade através das Forças Armadas e também da segurança pública. O que é o sistema constitucional de crise? É exatamente aquilo que eu havia falado. É um sistema que ensina, que traz, que determina como se proceder num ponto de anormalidade, numa situação de anormalidade. Então ele fala, ó, para a defesa das instituições democráticas, a Constituição prevê instrumentos, medidas excepcionais que possuem a finalidade de manter ou restabelecer a ordem em momentos de anormalidades constitucionais, configurando com isso o denominado Sistema Constitucional de Crises, composto pelo Estado de Defesa e pelo Estado de Sítio. A doutrina ela ensina que o referido sistema é um mecanismo presente nas democracias, tá vendo? Nas democracias modernas, que visa assegurar os regimes democráticos com a mínima onerosidade para os direitos e garantias fundamentais. Por isso que existe, mesmo em situações de anormalidade, como estado de sítio e estado de defesa, alguns direitos fundamentais não podem ser suspensos, né? Não podem ser suspensos, não podem ser restringidos. A gente vai ver isso aí mais para frente. Olha aí. Qual é a função da defesa das instituições democráticas? Ele diz, ó, a defesa das instituições democráticas possui como função principal a de equilibrar a ordem constitucional, de modo que haja distribuição relativamente igual do poder, de tal sorte que nenhum grupo ou combinação de grupos possa se sobrepor aos demais, criando com isso uma situação de dominação. Por isso que nossa Constituição, lá no comecinho dela, lá no artigo 2º, ela traz a independência dos poderes, né? Diz que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são independentes e harmônicos entre si. O que seria a defesa do Estado? Ele faz a defesa do Estado pode ser entendida como a defesa do território nacional contra eventuais invasões estrangeiras, também é a defesa da soberania nacional e também a defesa da nossa pátria. Isso aqui é o que seria a defesa do Estado. O que é o controle de crises? O controle das crises, pois nada mais é do que um sistema jurídico extraordinário, isto é, um conjunto de dispositivos somente aplicáveis em situações anormais, excepcionais, vez que estruturado por normas constitucionais que fixam e prescrevem as providências necessárias para a solução de crises políticos institucionais. Quais são os principais princípios do sistema constitucional de crise? Você tem que entender que os princípios são vários princípios, mas eu tenho dois principais. Por exemplo, um deles é a necessidade. Ou seja, eu vou avaliar na situação, no caso concreto, se há necessidade de implantar um estado de defesa, um estado de sítio. E perceba que esses dois, um princípio também muito importante, que é o princípio da temporalidade. Significa dizer que eles têm que ser temporários. É por isso que existem prazos, né? Salvo quando for no estado de sítio qualificado,
onde não vai ter prazo, né? Vai durar enquanto houver a guerra externa, a agressão armada estrangeira. Então tá aí, ó. O sistema constitucional de crise baseia especialmente nos princípios da necessidade e da temporariedade. O princípio da necessidade deve ser observado, pois o sistema de crise somente pode ser acionado em casos de extrema gravidade, sob pena de configuração do arbítrio e do golpe de Estado. No mesmo sentido, o princípio da temporariedade deve ser respeitado, pois o lapso temporal de vigência das medidas excepcionais é limitado, o que evita a instauração de uma ditadura, né? Olha aí, já traz toda essa ideia, né? Quais são os dois sistemas constitucionais de crises? Veja, eu tenho um sistema flexível e eu tenho um sistema rígido. Veja, quais são os dois sistemas? Ele não está perguntando quais são os dois mecanismos. Entende? Os mecanismos é o estado de defesa e o estado de sítio. Aqui são os sistemas. Aí ele traz o sistema flexível e o sistema rígido. O nosso do Brasil é rígido. Sério, é rígido. Por quê? Porque ele já traz como é o passo a passo. Já traz qual é o passo a passo na ideia de solução dessas situações de anormalidade. Então, olha só. Por isso que ele diz, ó, qual é o flexível? O flexível, ele é bem delicado, né? Apesar de existirem constituições que prevêem esse flexível, ele é muito perigoso. Por quê? Porque quem determina o que vai acontecer é o chefe do Estado, ou seja, é o presidente. O rei, vai depender do caso concreto. Primeiro-ministro. Entendeu? Ele é muito perigoso nesse sentido. Por quê? Porque ele já traz essa ideia de ser flexível e com isso o cara pode pintar e bordar. Não é isso? Olha só, são medidas e ações que poderão ser adotadas para solver a solução excepcional. Não são previamente fixadas, tá vendo? Como, por exemplo, menciona o artigo 16 da Constituição Francesa de 1958, pois este determina ser da competência do presidente da República fixar medidas exigidas em razão de situação extraordinária de crise. É muito perigoso, não traz uma segurança jurídica legal, não. Já no nosso, que é o rígido, ele diz, ó, são os sistemas nos quais o documento constitucional já estipula, antes mesmo da ocorrência da crise, as medidas e ações que poderão ser empregadas. A título de exemplo, vale mencionar o regramento da nossa Constituição para o estado de defesa, porque ela já traz o passo a passo. O estado de sítio, ele tem uma parte que, assim, a doutrina diz, ó, no estado de sítio, tem uma partezinha aqui que ele se torna flexível. Vou mostrar para você quando for no bloco que a gente vai falar sobre o estado de sítio. O que é o estado de defesa? Trata-se, portanto, de um instrumento de restauração da ordem mais branda. Veja que o estado de defesa é mais brando e indulgente, mas igualmente respeitador dos princípios da necessidade. Afinal, sua decretação só é tolerável se não houver nenhuma outra medida mais sóbria, mais tranquila, capaz de solver o acidente constitucional. Veja, a gente tem a interdição, né? A interdição estadual, a interdição municipal, que termina sendo uma medida mais sóbria, como diz o texto, né? Mais tranquila. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro em 2017, se não me falha a memória, né? 2017, 2018. E vai ter que ser decretado estado de defesa. Não, não precisou. Decretou ali a intervenção federal, lá no estado do Rio de Janeiro, e conseguiu, entre aspas, resolver o problema. O que diz a Constituição sobre o estado de defesa? Lá no artigo 136, a nossa Constituição diz assim, ó, o presidente da República pode, ouvindo os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa. Para quê? Para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, que foram ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, certo? O rol das hipóteses de decretação do estado de defesa é um rol taxativo ou exemplificativo, né? Eu tenho as hipóteses, né? É um rol taxativo, né? Exatamente porque o nosso sistema, ele é um sistema rígido, será você lembrar disso. É taxativo. São condições que necessariamente devem se apresentar no plano fático, pois se inexistentes a aplicação dessa medida excepcional será constitucionalmente inadequada. Quais são os dois pressupostos legitimadores para a decretação do estado de defesa?
Eu tenho ele primeiro aqui deles, é o grave e iminente instabilidade institucional. Isso aqui, essa instabilidade institucional é bem interessante, porque isso no direito é chamado de conceito, jurídico indefinido. Conceito jurídico indefinido. E o segundo é, a calamidade de grandes proporções na natureza não são concomitantes, mas sim alternativas. Eles são os dois, né? O primeiro e o segundo. Pode ser ou um ou outro. Não precisa ser os dois para ser decretado o estado de defesa. De quem é a titularidade para a decretação do estado de defesa? É do presidente da República. O presidente da República, ele decreta, né? Ó, estado de defesa, até tem um macetezinho, né? Estado de defesa, presidente decreta, né? Então, a legitimidade é dele, ó. O presidente da República é o único titular apto a decretar a medida conforme depreende da leitura do artigo 84(9), combinado com 136 caput, né? Ambos da Constituição. Quais são os requisitos para a decretação do estado de defesa? Veja, manifestação prévia dos Conselhos da República e Defesa Nacional, né? O presidente ele vai ter que ouvi-los, né? Expedição de um decreto determinando o tempo, duração, que a gente vai ver que são 30 dias, a área tem que ser uma área delimitada, né? Tem que ser uma área delimitada, e quais são as medidas coercitivas que serão aplicadas. E também, esse decreto ele tem que ser aprovado por maioria absoluta do Congresso Nacional. A gente vai ver aqui outras perguntas relacionadas a isso. O parecer dos Conselhos da República e da Defesa Nacional vinculará o presidente da República? Veja, isso aqui é uma pergunta muito recorrente em concurso público, né? Veja que o presidente da República ele só precisa ouvir os conselhos. A obrigatoriedade é na oitiva. Não significa dizer que ele tem que atender o que eles decidirem. Termina sendo que a gente chama, ele não vincula o presidente da República. Não, pois é apenas consultivo e não vinculante. Qual o prazo do decreto do presidente da República ser submetido ao Congresso Nacional? O presidente da República decretou. Em 24 horas, ele tem que ser submetido ao Congresso Nacional. Esse é o prazo. Aí o Congresso Nacional vai ter um prazo de 10 dias para poder avaliar esse decreto. Então, o prazo aqui é de 24 horas. Se a decretação do estado de defesa ocorra durante o recesso parlamentar, o que deve ser feito? Deve ser feita a convocação. Né? É uma pergunta muito recorrente. Quem é que faz essa convocação? É o presidente do Senado. É o presidente do Senado. Então, tá aí. Opa, deixa eu voltar aqui. O Congresso Nacional será convocado pelo presidente do Senado Federal, extraordinariamente, em até 5 dias, para se reunir e decidir acerca da correção constitucional do decreto. Certo? Então, e outra coisa, se foi durante o recesso parlamentar, o Congresso vai ser convocado e o que é que vai acontecer? Nessa convocação, o Congresso vai ter obrigatoriamente continuar funcionando. O Congresso obrigatoriamente tem que continuar funcionando durante todo o período da medida. Qual o prazo para que o Congresso apreciar o decreto presidencial? Né? Seria o prazo ali de 10 dias. Né? O prazo que o Congresso Nacional possui para apreciar o decreto é de 10 dias, sendo que a decisão será tomada pela maioria absoluta dos membros. Veja que tudo é maioria, maioria absoluta, maioria absoluta. O que acontece se o decreto for rejeitado pelo Congresso Nacional? Se o decreto foi rejeitado, porque entenda que o presidente da República ele vai justificar a decretação. Ele vai justificar. Se essa justificativa não for aceitável pelo Congresso, não for aceitada pelo Congresso Nacional, cessa as medidas. Cessa todas as medidas. Cessa imediatamente as medidas e todas as medidas que tiverem sido empregadas deverão ser de imediato suspensas. Por outro lado, se o Congresso Nacional validar o decreto instituidor da medida, segue vigorando o estado de defesa. Lembrando que durante todo o período de funcionamento da medida, o Congresso deve manter em funcionamento. E se o presidente da República não acatar a decisão do Congresso Nacional? O que é que vai acontecer se o presidente da República, vamos lá, o Congresso Nacional disser, presidente, não rola essa instituição do estado de defesa. O que é que vai acontecer?
presidente vai dizer, ei, quem manda aqui sou eu. Veja, nesse caso, se ele continuar, mesmo que o Congresso Nacional discordando, ele vai responder por crime. Ele vai responder pelo crime de responsabilidade. Ele poderá ser responsabilizado por infração político-administrativa, também conhecido como crime de responsabilidade. Qual o prazo do estado de defesa, né? Veja que o prazo do estado de defesa, ele deve haver respeito estrito ao prazo constitucional de 30 dias, que pode ser prorrogado uma única vez por mais 30 dias. A prorrogação depende da aprovação também por maioria absoluta. Então, o prazo 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, né? E o que acontece? Professor, pode prorrogar uma nova vez? Não, não pode. Não pode. É uma única prorrogação. O que é que vai acontecer? Se não resolveu nesses 60 dias, eu vou decretar o estado de sítio. E se o estado de defesa não for suficiente para corrigir as circunstâncias deflagradoras da medida? Aí será decretado o estado de sítio. Quais são as medidas coercitivas cabíveis no estado de defesa? Veja, muito cuidado que aqui é uma restrição, viu? Muito cuidado que no estado de sítio tem suspensões, né? Então, é uma restrição de quem? Reunião, sigilo. Reunião de quê? Reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas, e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Muito cuidado, é bens e serviços públicos. Já vi bancas colocando públicos e privados. Públicos e privados, na hipótese de calamidade pública. E veja que essa situação aqui é na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e os custos decorrentes, né? Aqui, bem, tranquilidade. É possível a prisão durante o estado de defesa? Sim, é possível sim. E ele fala, a prisão somente se efetiva em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. Isso porque, no curso da medida excepcional, é admissível a prisão por crime contra o Estado. Tranquilidade? Beleza? Temos aí mais, vamos falar mais sobre esse sistema constitucional de crises a seguir. Muito bom, concurseiro, professor Jean aqui mais uma vez com você para a nossa revisão de flashcards, né? Vamos aí agora entrar no estado de sítio. Em outro momento a gente já estudou aí o estado de defesa e agora vamos estudar agora o estado de sítio. Vamos revisar, né? Porque eu entenda que eu estou partindo do princípio que você já tem ali o conhecimento prévio do assunto e agora eu só vou trazer ali algumas perguntas para a gente conversar um pouco sobre isso e terminar ali tentando reativar a sua memória com relação ao tema. Então, vamos embora, pau na máquina, seguimos. Olha lá. Qual a função do estado de sítio? Lembre-se que a função do estado de sítio, o estado de sítio em si, já é uma medida mais gravosa, né, do que o estado de defesa. Já é um golinho a mais. Então, eu preciso da função dele. Então, a função dele são 3 funções, né? Tem ali umas funções bem interessantes que a gente vai ver, ó. Tal qual o estado de defesa, o estado de sítio visa superar uma indesejável situação excepcional, tensionando retornar ao status quo antes, ou seja, voltar ao que era antes. No entanto, enquanto o estado de defesa corresponde a uma modalidade menos drástica de subjugar a crise, o estado de sítio apresenta-se como medidas significativamente mais onerosa e severa. Olha aqui, ó, as hipóteses de decretação, são as 3 aqui, ó. Comoção grave e repercussão nacional. Mais uma vez, eu tenho aqui um conceito jurídico indefinido. Ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, né? A ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Declaração do estado de guerra e resposta à agressão armada. Então, eu tenho aqui o estado de sítio. Muita gente conhece esse aqui, seria o estado de sítio simples. E aqui seria o estado de sítio qualificado. Tem o estado de sítio simples e o qualificado. Quais são as modalidades de estado de sítio? Veja que eu tenho aqui as modalidades chamadas de repressivo ou preventivo, que também pode ser chamado de simples ou qualificado. Aí, no que consiste o estado de sítio repressivo? Será acionado quando uma comoção grave
de repercussão nacional e que não possa ser vencida com instrumentos ordinários de segurança pública, polícia, bombeiro, ou a ineficácia do estado de defesa restarem comprovados. Então, esse repressivo seria o estado de sítio simples. Seria o estado de sítio simples. No que consiste o estado de sítio preventivo? Tem como pressuposto material legitimador a declaração de guerra ou agressão armada estrangeiro. Esse aqui já seria o estado de sítio qualificado. Estado de sítio qualificado. E quem é a titularidade para a decretação do estado de sítio? Muito cuidado. A titularidade continua sendo do presidente da República. A diferença é que no estado de defesa, o presidente da República ele decreta primeiro e depois expõe as razões, os motivos para o Congresso Nacional. No estado de sítio, não. Antes dele decretar, ele precisa solicitar ao Congresso Nacional essa decretação, entendeu? Então, mas entenda que a titularidade ainda permanece na mão do presidente da República. Olha aí, assim como no estado de defesa, quem decreta a medida de forma exclusiva é o presidente da República, conforme se afere da Constituição da República nos casos do inciso 84, 5 e 37, ambos da Constituição. Quais são os requisitos para a decretação do estado de sítio, né? Eu tenho a audiência dos Conselhos da República e do Conselho de Defesa Nacional, e essa daqui é não vinculativa, essa audiência é não vinculativa, ou seja, ele não precisa atender o que eles decidirem. Eu tenho a autorização do Congresso Nacional, e veja que ela é prévia. Eu tenho um decreto legislativo, que esse decreto legislativo autoriza o presidente da República a decretar o estado de sítio. Aí vem o decreto que institui a medida, vai indicar a duração, salvo não qualificado, né? Porque não precisa, que vai ser durante... E designar o executor das medidas. O próprio decreto já tem que trazer o executor das medidas. Como funcionará o prazo de decretação de estado de sítio, né? Como funciona, né? O estado de sítio, no caso do artigo 137.1, que é o estado de sítio simples, estado de sítio simples, não poderá ser decretado por mais de 30 dias. Então, o limite ali é até 30 dias. Nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Certo? No inciso 2, que é o estado de sítio qualificado, o estado de sítio qualificado poderá ser decretado durante todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Perceba que no estado de sítio simples, eu posso prorrogar várias vezes. Eu prorrogo até 30, depois eu mantenho ali essa prorrogação 30, 30, 30, 30. Não preciso ter essa... como no estado de defesa, né? Que só é 30 mais 30. Não, aqui eu posso ficar 30, 30, 30 até encerrar. Quais são as restrições de direitos previstas no estado de sítio? Na vigência de estado de sítio, decretada com fundamento no inciso 37.1, que é o estado de sítio simples, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada. Veja que a própria Constituição, ela prevê a relativização do princípio da liberdade. Liberdade de locomoção, ele é bem claro. Liberdade de locomoção no território nacional é em tempo de paz. Perceba que aqui eu posso ser obrigado a permanecer em uma determinada localidade, né? Eu tenho também a detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, por exemplo, eu posso determinar que algumas pessoas fiquem detidas em determinados edifícios, em prédios públicos, diferente dos presídios, que é para os crimes comuns, né? Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência. Perceba que eu tenho aqui uma restrição também. Perceba que a correspondência no estado de defesa ela também é restringida. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Sigilo das comunicações, também elas são restringidas. Prestação de informações, a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Veja que aqui uma diferença muito substancial
que enquanto no estado de sítio é suspensão da liberdade de reunião, no estado de defesa é apenas uma restrição. Tem que tomar muito cuidado com essa distinção aqui. Enquanto um é suspender, no outro apenas restringe. Vou ter também direito à busca e apreensão em domicílio. Tenho intervenção nas empresas de serviço público e eu posso fazer aqui a requisição de bens. Entenda que nesse caso aqui, os bens podem ser públicos ou particulares. Seria o que a nossa Constituição chama de requisição administrativa. Seria a requisição administrativa. E no caso do estado de sítio qualificado, quais são as restrições de direitos? Qualquer garantia poderá ser suspensa. Olha só, ao menos em tese. Isso porque a Constituição Federal não estabeleceu os limites que deverão ser observados na imposição de medidas coercitivas contra as pessoas. Para a doutrina, teoricamente, qualquer garantia poderia ser suspensa, desde que os princípios da necessidade e da temporariedade tenham sido observados. Aqui eu convido você a estudar o que a gente trata lá em direitos humanos. Porque lá em direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê o direito de suspensão. O que seria esse direito de suspensão? É o direito de suspender alguns direitos humanos. Só que lá no pacto existem direitos humanos que não podem ser suspensos, mesmo em situação de calamidade, mesmo em situações de guerra. Por exemplo, direito à vida, direito ao nome, ele não pode ser suspenso. Direito à personalidade não pode ser suspenso, de forma alguma. Então, a gente tem que fazer essa relação com o Pacto de São José, por quê? Porque ele faz parte do nosso sistema jurídico brasileiro, né? Ele é uma norma supra-legal e infraconstitucional. Como é feito o controle do estado de sítio? Veja, o controle é feito um controle político, também é feito um controle judicial. Eu preciso, porque você está vendo aí que algumas medidas são restritas, né? São suspensas, então eu preciso de um controle ali. E a mesa do Congresso Nacional vai determinar 5 membros para ficar acompanhando, né, a situação. Ó. Para afastar o arbítrio e eventuais abusos do estado de sítio, se sujeita ao controle político feito pelo Congresso Nacional e o judicial realizado pelo Judiciário. Como é feito o controle político? O controle político ele é feito em 3 momentos distintos. Ele é prévio, ele pode ser concomitante ou ele pode ser a posteriori ou posterior. Olha aí, o controle político no estado de sítio se apresenta inicialmente de maneira prévia. Tendo em vista a maior gravidade da medida, não há que se falar em controle imediato do ato, mas sim em verificação anterior à prática do ato. Por isso que o Congresso Nacional ele vai autorizar o presidente da República. Por outro lado, o controle político concomitante é realizado nos termos do artigo 140, quando a mesa do Congresso Nacional, ouvindo os líderes partidários, designa uma comissão composta de 5 dos seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de sítio. O controle político sucessivo, ou posteriori, ou a posteriori, ocorre tão logo cesse o estado de sítio, quando as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República. Ao final do estado de sítio, o presidente da República tem que fazer uma carta ao Congresso e em mensagem, encaminhado ao Congresso Nacional. Como é feito o controle judicial? O controle judicial também se faz presente e poderá ser acionado não só durante a execução da medida, quando será denominado controle judicial concomitante, em que o judiciário terá legitimidade para reprimir eventuais abusos e ilegalidades cometidas pelos executores, sobretudo por meio de julgamentos dos remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, entre outros. Veja que aí eu tenho o controle feito pelo Poder Judiciário. O que são as Forças Armadas, As Forças Armadas é um conjunto de instituições militares constituído pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica. São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina e sob a autoridade suprema do Presidente da República. É uma curiosidade que eu sempre falo quando eu dou essa aula sobre as Forças Armadas. Você já percebeu que a sequência sempre é essa? Marinha, Exército e Aeronáutica.
Quem já foi militar sabe o porquê dessa sequência, né? Porque você sabe como essas instituições militares, elas são regidas pela hierarquia, das bases do militarismo é a hierarquia. A Marinha, ela é hierarquicamente superior ao Exército e também à Aeronáutica. Por que isso, professor? Porque ela foi criada primeiro. A Marinha foi criada primeiro, depois foi criado o Exército, depois foi criada a Aeronáutica. Por isso que existe essa sequência, é para manter a hierarquia. Só uma curiosidade mesmo. Olha aí, os Estados-membros podem criar suas forças armadas? De jeito nenhum. Não pode, de jeito nenhum. Não, pois são instituições nacionais. As Forças Armadas são instituições nacionais, sendo-lhe permitidos tão somente a criação das polícias militares e dos corpos bombeiros militares, considerando forças auxiliares de reserva do Exército. Muito cuidado que a PM, veja, a PM mais o CBM é força auxiliar do Exército, viu? Já vi bancas colocando força auxiliar e reserva das Forças Armadas, não é das Forças Armadas. Essa aqui é a abreviação de Forças Armadas, não é. É apenas do Exército, né? O que significa ser instituições regulares e permanentes? Quando a gente fala em permanentes, é porque é aquela que não vai se perder com o decorrer do tempo. E elas são regulares porque elas são criadas por meio de leis. Então, essas instituições elas são criadas por meio de lei. Ó. Sua existência se prolonga no tempo, independente de contingências históricas. De quem é a autoridade das Forças Armadas? No caso aqui vai ser do presidente da República, né? Cabe a ele a orientação política da guerra. Veja que o presidente da República cabe a orientação política da guerra, né? Das Forças Armadas, mas não a estratégica. Nesse caso aqui, são os chefes militares que fazem isso. São os generais, são os comandantes das Forças Armadas. A quem compete fixar ou modificar o efetivo das Forças Armadas? Da mesma forma, é o presidente da República, por meio de lei. Quando se extinguiram os antigos ministérios do Exército, Marinha e Aeronáutica? Veja que existia. Na nossa Constituição atual, existia o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica. Foi em 99 eles foram extintos. E entrou ali o Ministério da Defesa, né? E foi incluído o Ministério da Defesa. Ó. Pela Emenda Constitucional número 23 de 99, transformando os comandos subordinados ao Ministério da Defesa. E ela instituiu Ministro do Estado da Defesa, que é o único ministro do Estado que deve ser necessariamente brasileiro nato, né? Brasileiro nato. Lembre-se que o único ministro que tem que ser brasileiro nato é o da Defesa. É exatamente por isso, para a questão de segurança nacional. Quais são as bases da organização das Forças Armadas? Né? As bases é a tão conhecida hierarquia e disciplina. Professor, e o que seria a hierarquia e o que seria a disciplina? Ó, essas definições, existe uma lei que é chamada de Lei dos Estatutos Militares, que é a Lei 6880, que traz, ó. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. É uma ordenação, é uma sequência. A ordenação se faz por postos ou graduações. Postos é para oficial e graduação são para as praças. Dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade, no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia e é consubstanciado no espírito e acatamento da sequência da autoridade. Veja, essa questão da hierarquia é muito importante porque dentro do mesmo posto ou dentro da mesma graduação, eu também tenho níveis hierárquicos. Né? Você, se por acaso estiver estudando aí para concursos militares, você vai entender bem isso. Perceba que dentro da estrutura militar, por exemplo, atualmente eu sou segundo sargento, né? Eu sou segundo sargento, então eu sou superior hierárquico ao terceiro sargento, ao cabo, ao soldado. Só que eu sou subordinado a uma porrada de gente, principalmente os oficiais que estão lá em cima. Depois eu vou ser promovido a primeiro, depois a subtenente, depois eu faço o CHO para ser promovido a tenente e assim vai, certo? Aí, mas veja que eu tenho dentro, e outra coisa, mesmo dentro do mesmo posto de segundo sargento, eu tenho uma antiguidade dentro. Então, eu tenho segundos sargentos que são mais antigos do que eu e mais recrutas do que eu. Né? Tem aqui Por que isso, professor? Porque quando tiver a promoção para primeiro, aqueles que estão na minha frente são promovidos primeiro, entendeu? Eita, desculpa.
A disciplina pode ser conceituada como a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos e normas, né? Disciplina é acatar as normas, as leis, as disciplinas, né? E fundamenta o organismo militar e coordena seu funcionamento regular, harmônico, traduzido pelo perfeito cumprimento do dever da parte de todos e de cada um dos cumprimentos desse organismo. Veja que a disciplina, quando ele fala que é o acatamento integral, cuidado. Existe uma máxima no militarismo que diz assim, que ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. O militar é proibido o quê? Ele é proibido a sindicalização, é proibido a greve e é proibido a filiação em partido político. As patentes militares são concedidas por quem? Pelo presidente da República, né? As patentes. O militar em atividade pode tomar posse em cargo, emprego civil permanente? Pode, né? Eu, militar em atividade, eu posso assumir o emprego civil, porque no meu caso, como militar estadual, a gente pode acumular, né? A gente tem a autorização de acumular outro cargo, de professor, um técnico ou científico ou outro da área de saúde, com profissões regulamentadas. Só que o militar federal não pode acumular. Se ele, por acaso, assumir um cargo civil, ele vai para a reserva remunerada. Então, tá aí, ó. Até pode, mas será transferido para a reserva remunerada. É o que a gente chama de reserva remunerada ou não, né? Vai depender muito do caso concreto. O oficial perderá o posto e a patente quando for julgado indigno para o oficialato e com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Isso, veja que o oficial ele pode perder o posto se ele cometer algum tipo de crime, né? Isso é muito visto em direito penal militar, tá certo? Beleza, continuaremos aí nossa revisão. Beleza, concurseiro, professor Jean Valnei aqui de volta. Vamos agora continuar nossa revisão em flashcard, direito constitucional em flashcard. E agora vamos falar um pouquinho aí sobre os órgãos de segurança pública, né? Então, vem comigo e pau na máquina, olha lá. Qual a função da segurança pública? Olha que pergunta capciosa é essa, né? Eu falo muito dessa questão do flashcards. Ela é uma ótima ferramenta para poucos concursos que tem provas orais. Tem muitos concursos, assim, carreiras jurídicas, que tem prova oral. E o flashcard, ele é a melhor ferramenta de revisão, especialmente, veja, especialmente para esse tipo de concurso. Ele serve para qualquer outro concurso, é uma forma de revisão excelente, mas para esse tipo de concurso que eu estou falando, ele é bem interessante, exatamente por conta dessas perguntas. Tu já se imaginou? Tô lá sentado, fazendo um concurso, por exemplo, para juiz, aí tem a fase oral, aí de repente tá lá, o cara pergunta para tu, doutor, qual é a função da segurança pública? Diga aí. E isso é para matar qualquer um, treme na base. Então, qual é a função dela, professor? Olha lá. A segurança pública visa oportunizar a convivência pacífica e harmoniosa dos indivíduos, inafastável para a construção de uma comunidade estruturada na serenidade e na paz entre os seus componentes. Olha aqui que resposta seria linda, né? E quem é o dever de estruturar a segurança pública? É o dever, né? É o dever. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e determina que ela seja exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo efetivada por meio do poder de polícia, né? Efetivada por meio do poder de polícia, nos seus aspectos especial de assegurar a segurança, né? Então, tem aqui o poder de polícia que vai assegurar. A quem cabe a segurança pública? Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária, né? Eu tenho essas polícias que elas se dividem em administrativa e judiciária. Eu trago para você também qual o conceito de poder de polícia. Ele diz, ó, para Maria Silvia de Pietro, que é uma professora de Direito Administrativo, ela diz que o poder moderno de polícia seria a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Então veja que o poder de polícia é isso. Agora eu quero que você tome bastante cuidado, que o poder de polícia não necessariamente é o poder da polícia, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, não. O poder de polícia ele é exercido por vários órgãos, mesmo órgãos que não estão previstos no artigo 144. São órgãos fiscalizatórios. Por exemplo,
O Secretaria de Vigilância Sanitária, ela tem o seu poder de polícia, ela exerce o seu poder de polícia. Por quê? Porque ela limita a atuação do particular em nome da coletividade. Qual a função da polícia administrativa, né? Uma pergunta muito comum nos concursos é tentar confundir um aluno sobre qual é a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos com relação a isso é fazer o seguinte: a polícia administrativa, ela como uma regra geral, ela recai sobre coisas, sobre bens, sobre patrimônio. Já a polícia judiciária, a ação dela, como uma regra geral, ela recai sobre as pessoas. Pronto, é uma maneira simples que ajuda você a guardar essas informações. Então, o que seria a polícia administrativa, professor? Ela é preventiva. Só que muito cuidado, ela como regra, ela é preventiva, mas ela pode atuar de maneira ostensiva, né? E visa evitar que fatos criminosos se efetivem, né? Por exemplo, a polícia militar, ela atua de maneira preventiva, que é ostensiva, né, ali, mas também ela pode atuar de maneira repressiva. Quando o policial militar ele prende alguém em flagrante, ele atua de maneira repressiva. Quando a polícia militar faz um inquérito policial militar para punir um militar, ela está agindo de maneira repressiva, né? Qual a função da polícia judiciária, né? Ela é responsável pela investigação, né? Atua de modo repressivo após a ocorrência do ilícito. Então, como regra, a polícia judiciária ela é repressiva, né? Ou seja, ela só acontece depois que é praticado o ilícito penal, né? Veja que a polícia administrativa, o ilícito é administrativo como regra. E na polícia judiciária, o ilícito ele é criminal, ele é penal. Quais são os órgãos encarregados pela segurança pública? Então tem aqui, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Aqui foi a recente, né? Eu ainda tenho muita fé que aqui, ó, em breve, a gente vai ter aqui, ó, se Deus quiser, a gente vai ter. Eu sou defensor ferrenho que aqui, ó. Fica aqui, ó. As guardas municipais, né? Aqui eu sou defensor ferrenho que as guardas municipais elas façam parte do órgão. Aí você diz, ô professor, e qual seria a vantagem da guarda municipal fazer parte do órgão de segurança pública? Vai obrigar os municípios a criar leis instituidoras de guardas municipais. Vai, obrigatoriamente, melhor para mim e para você também, que está estudando para concurso, que vai ter guarda municipal concurso, né? Então, assim, eu sou defensor ferrenho que guarda municipal. Eu vejo guardas municipais, assim, bem mais estruturada do que a própria polícia militar. Eu vejo guardas municipais que a estrutura do município que eu moro, a guarda municipal, eu digo que as viaturas é SW4. As viaturas aqui, tudo SW4. Enquanto da polícia militar são os carros sem muita potência, 1.4. Né? Entendeu? É assim. É bem... Eu vejo muito isso, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu já falei com um colega meu que é deputado federal, pedi para ele dar uma olhadinha na PEC, tá? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Os entes federativos podem criar novos órgãos de segurança pública? Não. É exatamente isso. Para mudar, por exemplo, quando se por acaso a Guarda Municipal fizer parte do rol, através de emenda constitucional, aí os entes federativos vão poder criar, ou seja, o município vai poder criar. Como? Mas entenda, tudo vai ser regulamentado por lei federal. Como a Guarda Municipal já é regulamentada pela lei federal. Não sei se você sabe, mas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, existe uma lei federal que regulamenta eles. E quem institui normas gerais de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros é a União, é lei federal. Entendeu? Então, na realidade, quem institui esses órgãos é essa lei federal. Né? Então tá aí, ó. Mas hoje não podem. Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o modelo federal. Os órgãos de segurança pública são nas 3 esferas administrativas? Não. Na esfera municipal não há órgãos públicos, tá? Por enquanto não há órgãos públicos de segurança pública.
né? Nos municípios estão somente as guardas municipais. Estão lá no parágrafo 8º, né? Destinados a preservar só os bens, serviços e instalações e que funcionam como a polícia administrativa, o que exclui do rol dos órgãos de segurança pública acima listados, né? São aqueles anteriormente listados. O que é a Polícia Federal? A Polícia Federal ela é instituída por lei como órgão permanente, né? Ou seja, criado por lei, organizado e mantido pela União e estruturado em carreiras. Quais são as funções da Polícia Federal? Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou suas entidades autárquicas. Empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. E também exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E também exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Veja que as atribuições da Polícia Federal são várias, né? Quais são os cargos da Polícia Federal? Bem interessante isso, ó. Tem o delegado, tem os de perito, que são as áreas de 1 a 18, tudo isso é em lei. Tem o escrivão, tem o papiloscopista e tem o agente, né? Existe uma rixazinha por conta da diferença de salários desses aqui, ó. Existe uma rixazinha aí interna. O que é a Polícia Rodoviária Federal e qual sua função? É órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Cuidado, não exerce função de polícia judiciária, viu? Por ser essa função exclusividade da Polícia Federal. Mas entenda, a Polícia Rodoviária ela pode prender, viu? Ela pode prender quem se encontra em flagrante delito sem problema nenhum. O que é a Polícia Ferroviária Federal e qual a sua função? Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se ao patrulhamento ostensivo, ou seja, preventivo, das ferrovias federais. É um órgão que a gente, assim, no dia a dia não vê tanto o pessoal falando, né? É porque, de certa forma, é um órgão que, como a gente já tem poucas ferrovias hoje, atualmente, termina sendo um órgão que não tem muitos concursos, né, voltado para isso. Se houvesse uma malha ferroviária boa aqui no Brasil, e é bem interessante isso, termina sendo um transporte muito barato, não sei por que não investem nisso, não sei por quê, deve ter aí alguma vantagem, alguma desvantagem por trás aí, mas eu não sei por que não investem em ferrovias, que é um transporte barato, termina sendo mais barato e não seria tão rápido, mas seria constante, né? A velocidade que um trem ele desenvolve é bem interessante. Quem exerce a função de polícia judiciária em âmbito estadual? Vai ser a Polícia Civil, né? O papel da Polícia Judiciária na esfera estadual é exercido pelas polícias civis. Elas são dirigidas por delegados de polícia de carreira, às quais incumbe a investigação e a aferição de infrações penais, excetuando-se as militares e as da competência da Polícia Federal. Então, as infrações militares não cabem à Polícia Civil e também não vai caber as que são competências da Polícia Federal. Quem exerce a função de polícia ostensiva, né? A polícia ostensiva, assim como a polícia administrativa, preservação da ordem pública, ficam a cargo das polícias militares, que são forças auxiliares e de reserva do Exército. Qual a função dos melhores, né? Dos melhores. Corpo de Bombeiros Militar são os melhores, né? Você só tá falando isso porque é bombeiro. Pois é, né? Tem que puxar a sardinha pro meu lado, né? Ó, veja, possui suas atribuições definidas em lei. Dentre elas, prevenção e extinção de incêndios, salvamento de vidas humanas, socorro em caso de afogamentos, né? Desabamentos, entre outras. É tarefa deles também a execução de atividade de defesa civil. Nossa atividade também tem a atividade de defesa civil. Dentro do Corpo de Bombeiros a gente tem socorro de emergência, ou seja, é o mesmo serviço que o SAMU faz, a gente faz isso. Tem a função de guarda-vidas, que seria esse de afogamento. Tem a função também de prevenção também de incêndios, que é a parte fiscalizatória, que é a parte que eu atualmente atuo. Hoje eu sou vistoriante, eu vejo se o prédio público, se o prédio tem extintor, tá tudo certinho, né? Aí o cara disse, tá faltando aí tirar gato de árvore, tudo bem. Ó, sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou bombeiro há 21 anos.
eu nunca tirei um gato de uma árvore. E eu sou bem sério, eu nunca vi um caso disso. Agora, eu vou dizer agora o que eu já fiz. Ó. Eu já tirei um gato de dentro de um motor do carro. O gato se escondeu dentro ali do motor, num canto assim, já tirei. Tem até um vídeo meu, eu até gravaram um vídeo, o gato deu uma unhada danada. Na hora do vídeo, o gato dá uma unhada no meu braço. Okay? Aí, me deu unha, já tirei desse motor, já tirei gato de dentro de fossa séptica, né? Fossa de cocô mesmo. Já tirei gato de dentro de esgoto, né? Bueiro, né? Esgoto, bueiro. Pronto. Ó, para você ter ideia, eu já tirei um porco-espinho de cima de um poste. O porco-espinho estava no topo do poste. Já tirei um porco-espinho. Tem até umas fotos também. Esses casos assim eu termino registrando, né? Mas assim, de árvore, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém que tirou. Isso é intriga da oposição. Isso é intriga da oposição. Outra coisa que fica falando, fica pegando na mangueira. Não, aí pega na mangueira de incêndio. Só que todo mundo só fala em duplo sentido, né? Duplo sentido, mas não. Entendeu? Vamos lá. Como é feita a segurança pública no Distrito Federal? Olha só, muito cuidado, viu? A segurança no Distrito Federal, a gente tem Polícia Civil do DF, tem Bombeiro do DF, tem PM do DF, paga muito bem, né? Só que você tem que entender uma coisa, quem mantém esses 3 órgãos é a União. É por isso que paga bem, porque quem paga é a mãe, é a União. Olha lá. No Distrito Federal temos a particularidade de suas polícias civil, militar e corpo de bombeiros serem organizadas e mantidas pela União, conforme depende da leitura do artigo 21, certo? Então, muito cuidado, mas só que tem um detalhe, eles são subordinados ao governador do Distrito Federal. Apesar de serem mantidas pela União, eles são subordinados ao governador do Estado. Por isso que lá paga muito bem. Não sei se você já olhou já o pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Como é a segurança pública dos municípios? Ó? Os municípios poderão constituir suas guardas municipais, destinadas apenas à proteção de seus bens, serviços e instalações. É essa particularidade. Para que serve a segurança viária? Isso é uma novidade que entrou em 2017 na Constituição, né? A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos e entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturado em carreira na forma da lei. Então, por isso que existem os órgãos de trânsito, né? Surgiu de 2017 para cá, houve um incremento aí nesses órgãos de trânsito, né? Exatamente por conta disso, para manter essa segurança viária. Tranquilidade? E vamos continuar nossos estudos aí e vamos seguir em frente, como sempre. Beleza? Qualquer coisa, professor Jean Valnei está à disposição. Minha continência e respeito. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula
E uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,